Olá, seja bem-vindo a mais um Evangelho da Graça. Hoje nós estamos aqui para começar a falar então, propriamente do início do ministério do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar lá no Evangelho de João, que segundo a história, segundo há um consenso entre os teólogos nesse sentido, de que o Evangelho de João foi o último dos evangelhos, o último a ser escrito. Ele não se preocupa muito com detalhes dos quais a gente já falou aqui, como a genealogia de Jesus, o seu nascimento, detalhes anteriores ao seu ministério. O Evangelho de João já vai nos apresentar uma visão de Jesus como Deus. O discípulo João também é considerado o mais jovem entre os discípulos e aquele que sobreviveu até a velhice, e aquele que se denomina no seu próprio evangelho, nos seus próprios escritos, como sendo o amado, aquele que sentia o amor do Senhor Jesus. Portanto, nós vamos olhar hoje para o Evangelho de João e ver algumas coisas bem interessantes a respeito do início do ministério de Jesus. No capítulo 1 do Evangelho de João, a partir do versículo de número 35, diz que logo após o batismo de Jesus, diz assim: no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão, Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Nós vamos começar aqui a falar sobre algo muito importante, que são os critérios que Jesus utilizou para escolher seus discípulos. Quais são os critérios? Nós vivemos em um mundo que a meritocracia, o mérito, a recompensa por aquilo, pelo seu esforço, é evocada a todo tempo. A meritocracia ela é evocada a todo tempo. E a gente começa a pensar nessas categorias, inclusive quando a gente vem também para o ambiente do relacionamento com Deus. Há um pensamento no meio dos cristãos, o seguinte, que a pessoa ela é abençoada na proporção do seu esforço. Você já deve ter ouvido muita gente falar isso. No entanto, esse não é o espírito de verdade do Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça nos mostra em todo tempo um Jesus que concede, que estende o seu favor imerecido aos homens de maneira graciosa. E esse texto aqui é um exemplo de como Jesus formou os seus discípulos. Para isso é muito importante que você entenda o contexto hebreu. O contexto hebreu funcionava da seguinte forma: uma criança ela era levada à sinagoga, ainda bem pequena. Para vocês terem uma ideia, o judeu ele promete recitar a Torá para o seu filho desde que o seu filho, desde o nascimento dele. Então, o seu filho nasceu, o judeu já começa ali a recitar para ele a Torá. Em determinada idade, cerca de 6 anos, a criança é encaminhada então para que possa aprender a Torá. No contexto hebreu, neste contexto, aos 10 anos, toda a criança
já sabia a Torá, que é o Pentateuco. O Pentateuco é formado pelos 5 primeiros livros da Bíblia, os livros de Moisés. Essas crianças já sairiam da sinagoga, daquela escola primária, sabendo toda a Torá. Aqueles que se destacavam, eles se tornavam os talmidins. Talmidim é um nome hebraico que pode ser usado no mesmo significado que o nome discípulo é usado também na língua grega. Os talmidins eram alunos excepcionais que se destacavam, que tinham um futuro dentro da comunidade religiosa, e esses talmidins passavam então a ser discípulos do seu mestre. Passavam a ser discípulos ali de algum rabino, de algum sacerdote, de algum escriba daquela época. E eles se tornariam ali, devido ao seu esforço, alguém que seria um intérprete das Escrituras. Portanto, você vê que o contexto daquela época, do discipulado, era um contexto ligado também ao mérito. Já aqui não. Aqui nós temos algo maravilhoso, que revela a possibilidade que eu e você, que não somos perfeitos, eu e você que não temos méritos e precisamos nos enxergar bem, eu acredito seriamente que qualquer pessoa que tenha de fato uma visão coerente de si mesma, percebe que diante de Deus não possui mérito algum. Os méritos e os motivos pelos quais Deus me escolhe são todos dele, são todos de Cristo. Tudo isso acontece na minha vida e na sua vida justamente por causa da graça. E é interessante que o texto nos diz que logo após aquele evento do batismo de Jesus, e o batismo de Jesus acontece num cenário muito interessante, porque João, ao ver Jesus, diz o versículo 29 do capítulo 1, que ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E após o evento ali do batismo, que eu já expliquei aqui, se você não acompanhou, é só ver os vídeos anteriores, eu já expliquei o significado do batismo de Jesus. Então, iniciando o seu ministério, quando Jesus ali é batizado por João, dá início ao seu ministério, os discípulos de João creem naquilo que João havia falado. João tinha dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles, mesmo sabendo, mesmo vendo que Jesus era como João, um homem simples, um nazareno, não era de alguém de uma escola proeminente, por exemplo, haviam escolas proeminentes de alguns rabinos naquela época, e Jesus não pertencia a nenhuma delas. No entanto, os discípulos de João viram algo diferente nele e o acompanharam. E estando acompanhando Jesus ali, estando pelo caminho, Jesus, os discípulos veem novamente João dizer: eis o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos, ouvindo, seguiram a Jesus. E Jesus, olhando para eles, perguntou: olha, o que vocês buscam? O que vocês buscam? E é interessante a resposta daqueles discípulos, que eles responderam o seguinte: onde o Senhor assiste? Onde é que o Senhor ensina? Onde é que o Senhor está morando? Jesus perguntou: o que vocês buscam? E eles responderam: onde o Senhor assiste? Onde é que eu posso aprender? O que vocês estão buscando? E eles respondem prontamente: nós queremos o Senhor, queremos aprender, queremos ser seus discípulos. Só isso bastou para que Jesus fizesse o convite dizendo: vinde. E foram e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, poucas horas, e depois então
aquele momento, pequeno momento de experiência, foi tão intenso que fez com que os discípulos, o André, fosse até o seu irmão Simão, quem nós vamos nos referir muito aqui nas Escrituras. Ele foi até a Simão e disse: achamos o Messias, que quer dizer Pedro, que quer dizer Cristo, perdão. E levou Jesus, e olhando Jesus bem para Simão, disse para ele: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, e Pedro quer dizer pedra. E por que Jesus disse isso? Porque Pedro era firmeza? Não, porque Pedro era uma pedra mesmo, era difícil. Mas são esses que o Senhor Jesus chama para ser seus discípulos. Pessoas aparentemente sem méritos, galileus. A terra da Galileia, nós vamos ver em um próximo vídeo, era uma terra considerada extremamente marginalizada. Essa terra era considerada um local de pessoas impossibilitadas de praticar a religião. Portanto, era uma terra onde ninguém esperava um convite desse. Mas foi ali que João pregou, e foi ali naquela região que Jesus também começa o seu ministério e convida os seus primeiros discípulos. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar hoje com você, uma mensagem da graça. Se Jesus perguntar para você, o que você busca? Se na sua mente, no seu pensamento, você acha que você foi escolhido para ser discípulo de Jesus porque você é muito bom, porque você é alguém capaz, porque você é alguém que de fato merece, você está enganado. A Bíblia vai nos dizer, em outros trechos, por exemplo, com o apóstolo Paulo, que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Escolheu a fim de envergonhar as sábias. Escolheu aquelas que não são, a fim de reduzir a nada aquelas que acham que são. Jesus veio para chamar pessoas como você e como eu para essa caminhada maravilhosa de sermos talmidins, de sermos de fato discípulos do Senhor Jesus. Que Deus possa te abençoar nessa caminhada como discípulo dele.